A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos com o nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje, dando já o bom dia também a Eunice, que está lá em São Paulo nos ouvindo. E aqui dando os parabéns ao Lucas, que ontem aniversariou pessoalmente, né? Que estamos para dar parabéns a ele aí. Parabéns, felicidade, juízo, né? Que pouco não resolve, já dizia o Padre Jaque, não é isso? E mais ainda, ele já está cumprindo a determinação do vovô? Como é que é? Hein? Olha lá, hein, rapaz? Olha lá, hein? Olha lá. Eu fui testemunha, hein? Tudo bem. Um abração aí, Lucas. Bom, nossos ouvintes, nós hoje estamos aqui para bater um papo com um amigo nosso e uma pessoa muito querida nossa, que além de tudo é nosso ouvinte. Está sempre acompanhando aqui o nosso programa. E hoje nós vamos bater um papo com aquele que já foi diretor aqui da rádio também, né? Nosso amigo José Roberto Gabriel. José Roberto. Aê, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Com vinheta e tudo que tem direito. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, doutor Paulo, bom dia, ouvintes. É um prazer grande voltar a essa casa. Trabalhei muitos anos aqui, tenho grandes amigos e foi uma honra receber esse seu convite. A honra é nossa. Zé Roberto, ser avô é muito bom, não é? Tenho acompanhado aí suas postagens no Facebook, no Instagram, e vejo como você está babando com a netinha, né? É melhor que ser pai, não é? São coisas diferentes, né? O avô deixa a gente, assim, deslumbrado, porque é uma situação que não depende de nós. Exatamente. Ser pai depende da gente. A gente pode ser pai ou não ser pai, mas avô não depende de nós, depende dos nossos filhos. E graças a Deus eu ganhei uma neta há 1 ano e 2 meses, é uma coisinha fofa. Linda. Muito esperta, muito inteligente, eu acho que vai dar muita alegria pra gente. Mas é muito legal, é muito bonitinha a menina e realmente, qual é o nome dela? Gabriela. Uma delícia. Eu comprei até um babador de silicone para poder babar à vontade. Com todo direito, para não sujar a camisa. Com todo mas direito. Mas é uma delícia. Pois é, muito bom. Eu ainda não sou avô, infelizmente, mas estou doido para sê-lo. Mas tem lá Agora meu filho resolveu adotar um filho de 4 patas, rapaz. Isso gasta muito, gasta tanto quanto um filho. É verdade mesmo. Ô, Zé Roberto, e o nosso Flamengo? Vai bem, obrigado, né? Como é que você vê o problema da Rede Globo com a transmissão dos jogos do Flamengo aí que não estão acontecendo? O Flamengo ele chegou a um patamar, imitando o nosso querido Bruno Henrique, um outro patamar, né? A gente sente o seguinte, ele pode se dar o luxo de fazer esse tipo de negociação com a Globo. Há um tempo atrás, qualquer 5 milhões, 10 milhões, eles já pegavam 3 anos antes. Você vê, antigamente essa negociação hoje não seria feita dessa forma. Que já estaria feita, porque já teria pego dinheiro antecipadamente. Então o Flamengo ele atingiu, graças à sua administração, graças ao período de sofrimento que os torcedores suportaram, ele atingiu um nível que ele hoje pode se dar esse luxo. E ele tem toda a razão. Se você pegar todas as estatísticas, ano passado, para você ter uma ideia, a média de público do Flamengo no Carioca foi de 40 mil. O segundo colocado, que foi o Fluminense, foi 17. Você veja só a diferença. Então, eu acho o seguinte, a Globo ela tem, lógico, tem uma meta de negociação, até onde pode chegar, mas vai chegar um momento que os próprios patrocinadores que compraram as cotas do Campeonato Carioca vão forçar a barra para ela fazer algum acordo com o Flamengo. Não vai ser o que o Flamengo quer e também não vai ser o que a Globo está dando. A Globo não pode exigir que o Flamengo, com os investimentos que tem feito, com os títulos que ganhou no passado, com os estádios lotados, queira receber a mesma coisa que Vasco,
Fluminense e os pequenos. Os pequenos a gente tira da conta. Mas os outros 3, eles têm que entender que eles vão ter que sofrer para chegar ao nível que o Flamengo está hoje. E não é só o nível do time, é o nível também da administração do Flamengo, né? O meu filho tem um amigo que... Meu filho foi fazer Direito, o amigo foi fazer Ciências Contábeis. E depois ele foi trabalhar na KPMG. Ele hoje é um dos sócios, está no Canadá. E quando ele foi promovido, a mãe fez um almoço de despedida e meu filho estava lá. E esse rapaz... Ele é sócio conselheiro do Flamengo. Ele foi da primeira turma de reorganização da dívida do Flamengo. E ele falou lá no almoço, ele falou o seguinte: olha, o Flamengo tem muito dinheiro, não tem como voltar atrás. E a gente está vendo agora, esses investimentos que eles estão fazendo são frutos de uma boa administração. Exatamente. Há quanto tempo a gente não escuta que o Flamengo está com salário atrasado? Desde quando começou, 2012, eu acho que o Flamengo começou, 12 para 13, começou a se recuperar. Eu lembro de uma das primeiras falas do Eduardo Bandeira de Mello, ele dizendo que salário nunca mais seria tema de discussão no Flamengo. Pois de lá para cá não foi. Precisava ensinar isso a alguns governantes, né? Com certeza. E engraçado, né, que você vê... E é engraçado que o Flamengo hoje, no estatuto, foi votado, ele tem do estatuto, ele tem uma limitação para os seus presidentes. Eles não podem ultrapassar X, tem que andar dentro do orçamento. Exatamente, né? Isso é muito Porque antigamente legal. Você comprava, é uma empresa, comprava outro paga. Mas hoje, é uma empresa, tem que ter responsabilidade. Não tem que dar lucro, mas tem que pagar suas contas, seus impostos e pagar. Eu te contrato. Eu contratei o Dr. Paulo por R$1 milhão. É caro? Mas se eu contratei, se eu ofereci e ele aceitou, tem que pagar. Exatamente. A gente está vendo agora o que está acontecendo no Cruzeiro, né? Exato. O Cruzeiro está numa situação falimentar. Terrível. Né? Então, como é que fica? Muito triste mesmo, ver um grande time. E aquela mineiro. máxima é o seguinte: dinheiro atrai dinheiro. Né? E como? Nós ontem, infelizmente, estamos perdendo o jogador, mas vai ser um excelente negócio. O Flamengo comprou o Pablo Mari por €1,5 milhão de euros. Tá, parece que é de 9 milhões de euros, que está o nosso Lucas aqui, que é um flamenguista rubro-negro muito bem informado. Você viu, olha só, você não pode abrir mão disso. E aquela coisa, por isso o Flamengo foi em cima do Gustavo Henrique, já sabendo, e agora já está indo em cima de um outro zagueiro que tem como chegar e fazer uma proposta que o outro clube vai aceitar. Exatamente, porque tem dinheiro. Tem dinheiro. É outro papo. O Zé Roberto, na semana em que a auditoria do BNDES não encontrou irregularidades, para que serve esse banco, hein? Como é que você viu as atividades do BNDES entre 2011 e 2017? O lamentável é que se gastou, e agora alguém vai ter que explicar, R$48 milhões, né, para fazer uma auditoria, que isso é um absurdo num único lugar você gastar 40, nem eu acho que a maior empresa do mundo pagaria uma auditoria nesse valor. Realmente. Né? E agora eu tenho uma impressão e de repente uma noção, porque nós aqui, a rádio em determinado momento, ela vai ter que se transformar em FM. Uhum. E na época do lançamento dessa possibilidade, diziam que seria aberta uma linha de crédito no BNDES para que a rádio que quisesse pudesse migrar. Para poder comprar equipamentos, não a parte da outorga, isso é outra coisa. Sim. E aí eu, na época, sentado lá com a nossa gerente, comecei a perguntar alguns detalhes para ela, e a gente fica vendo o seguinte: não é o BNDES que libera o dinheiro. Não. O BNDES é um veículo que ele tem uma linha de crédito, mas você tem que ter o seu banco para avalizar aquela linha de crédito. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se a gente vê alguns desvarios no governo anterior, né? Mandar dinheiro para fazer porto em Cuba, para fazer não sei o que em outro lugar, para ajudar essas coisas todas tiveram que ter aval de algum banco grande, porque a quantia era uma quantia imensa.
Pior é quando foi o aval do próprio governo brasileiro, né? Então eles... E agora nós estamos pagando a conta, né? Estão pagando a conta. Agora, eu acho o seguinte, eles foram investigar o BNDES, o BNDES ele vai ter lá a documentação, ele vai estar todo documentado. Agora, o dinheiro não sai do BNDES, o dinheiro sai de outro lugar. Exato. Né? O lamentável que esse governo vai ter que agora, que a gente está vivendo do presidente Bolsonaro, ele vai ter que explicar, já estão pedindo, o presidente anterior do BNDES está pedindo explicação, por que pagaram 48 milhões numa auditoria? Isso é uma coisa assim que foram... E não foi só isso, ela começou num valor e foram tendo alguns aumentos lá durante o período, algum aumento nos contratos, mas que é um absurdo você fazer uma irresponsabilidade. Uma auditoria de 48 milhões, tu gasta em outra coisa. Exatamente. Será que o governo não tem técnicos que pudessem mandar pedir as informações? Eu acho que foi um exagero você gastar isso tudo. E realmente quando a gente olha... Agora, desculpe pessoal, que tem toda a razão, esses órgãos, eles têm que ter uma transparência para não existir caixa preta. Exatamente, e eu acho que também não pode existir contratos que o governo faça em avais, que só daqui a 20 anos possam ser trazidos a público para que a população possa saber. Isso não existe, né? Nós somos um país pobre, né? Nós temos carências em várias áreas. Não podemos ficar esperando 20 anos para uma futura dívida se resolver. É um país riquíssimo, mas de governo pobre e população pobre. E outra coisa, você vê, e você vai dar ajuda para outros países com tanta carência aqui dentro? Pois é, como é que isso vai se prestar dinheiro e ser fiador da Venezuela, meu Deus do céu? Que isso? Aonde se viu uma coisa dessa? Você vê, se nem do hoje estão pagando. Se nem do petróleo deles a gente fazia uso. Né? O Brasil teve que pagar 1 bilhão agora. Do aval que a Venezuela não cumpriu. Não cumpriu. Quer dizer, e de onde sai isso? Isso é dinheiro do povo brasileiro que poderia ser revertido para a população e, no entanto... Não, você vê tantas carências que temos, por exemplo, na área médica, na área de educação mesmo, na área de saneamento básico, Exatamente. Infraestrutura, que podia ser gasto esse dinheiro lá. Exatamente. Vamos pegar 500 milhões de dólares que mandaram para o Porto de Cuba e bota aqui na infraestrutura aqui dentro. Afinal de contas, nós precisamos de portos mais modernos, de portos mais atrevidos, né? De portos mais bem equipados para que nós possamos exportar. Uma vez a gente viu a respeito de o Brasil tem que crescer na área industrial, coisa e tal. Mas nós não temos capacidade para crescer, nós não temos energia para crescer, Exatamente. Nós não podemos vender. Nós não temos para vender para as indústrias, a gente não tem o que vender para eles poderem melhorar, se capacitarem melhor. Então é uma coisa que dinheiro para fora, bota o dinheiro aqui dentro. Exatamente. Né? Afinal de contas, essas viagens que o presidente tem feito, nosso presidente atual tem surtido bons efeitos, principalmente na área comercial, né? Vamos ver agora na Índia se a gente consegue também abrir mais espaço para que os indianos possam adquirir mais produtos brasileiros. Você vê, o governo que tanto reclama da Globo News, coisa e tal. Ontem eu estava vendo o jornal e o Sardenberg estava elogiando a ida dele à Índia, porque é um potencial de mercado para o Brasil muito grande. 1,5 bilhão de habitantes é uma coisa... Então, é uma parceria que eles precisam de comida, eles precisam de tantas coisas, e a gente pode trazer coisas deles. Exato. A área tecnológica deles é muito avançada. É muito. Né? Então, são viagens que, se bem aproveitadas, podem dar frutos muito bons para o país. Ainda prefiro os produtos indianos aos produtos chineses. Que a China não usou. Mas você sabe que a China vai chegar um momento que esses produtos duvidosos que a gente vê, eles vão se transformar em bons produtos. Eu vi uma matéria um tempo atrás, a China está começando a entrar num segmento de vinho. Uhum. O vinho hoje é um vinho, assim, desculpe o termo, um vinho meia boca. Uhum. Mas eles vão chegar a ter uma excelência no vinho, por conta de consumidor, por conta de investimento.
Então, como eles têm muito dinheiro, eles podem se dar o luxo de começar errando. Mas aí você vê que hoje o Brasil e a Índia estão assinando acordos nas áreas de segurança cibernética, biocombustíveis e ciência. Então, quer dizer... Porque a Índia ela é produtora grande de açúcar. E ela não usa... eu estava vendo a reportagem, eles estavam falando da poluição lá na Índia. Então, um dos tópicos a serem abordados vai ser botar mais etanol na gasolina deles, que diminuiriam tanto da poluição. E eles, como produtores de açúcar, teriam essa vantagem de produzir etanol, de repente trocar a tecnologia, né? Exatamente. Isso seria importante para os dois países. Muito. Ô Zé, 2020 começou... Para muitos brasileiros, é mais fácil dizer os membros do STF do que a escalação da seleção brasileira. Como você está vendo o nosso Supremo Tribunal Federal? É engraçado que, por acaso, estava vendo no carro agora, estava escutando exatamente um tópico a respeito do Supremo. A respeito do Toffoli, estava de plantão, e eu acho que ele bloqueou o Fux. Então eles não estão tomando medidas monocraticamente. Eles não usam o pleno para resolver. Então a pessoa que estava falando, o analista estava falando, e com razão, o Toffoli simplesmente se arvorou como legislador. Porque isso não é termo não é assim, função do Supremo. Exato. E o que está acontecendo? As pessoas que estão dependendo de certas situações, eles já conhecem os ministros, então eles esperam aquele ministro estar de plantão para entrar com a liminar, para pedir. Então agora você vê, já voltou para o Fux, simplesmente já suspendeu o juiz de garantia. Exatamente. Que por outro lado... Também é uma coisa que assim, a ser analisada, porque o Fux é favorável à Lava Jato. O juiz de garantia é uma coisa que vai contra a Lava Jato, porque o juiz que está junto com a Lava Jato vai ficar meio amarrado, né? Porque Exatamente. não vai ser o que vai acompanhar o processo. Seria, no caso, o juiz de garantia. Então, você vê que é uma... Mas, por outro lado, você que é advogado... Antigamente a gente não via nada de Supremo na TV, né? Hoje a gente ouve falar mais do Supremo do que da própria seleção brasileira. A gente conhece mais os ministros do Supremo do que dos jogadores da seleção. Se você hoje for perguntar para uma pessoa minimamente interessada, ela vai saber de termos técnicos que muito advogado hoje não sabe. É verdade. Né, você que é da época que se estudava mais, né, eu fico vendo lá meu filho, que é um estudioso, que sofre, né, porque às vezes ele leva um trabalho bem feito, aí chega um outro lá com uma folhinha lá da inicial, né, que chama. Aí você vê, o advogado teve um trabalho danado, e hoje em dia as pessoas querem mais rapidez. Exato. Mas hoje o Supremo ficou vulnerável a isso. Você não vê julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos passando na TV. Não. Duvido que aconteça isso. Primeiro que só vai à Suprema Corte, uma coisa altamente importante. Hoje qualquer coisa chega no Supremo. Mais de 400 agravos e instrumentos foram julgados só do Lula. Então, olha só. Absurdo. E aí aquela coisa que se fala, se você tem dinheiro para pagar uma banca de advogados forte, aí tudo bem. Você vai protelar teu processo durante a vida Enquanto inteira. Enquanto isso, as pessoas que estão na fila lá para esperar, para verem às vezes um remédio, um exame, alguma coisa que precisa do Supremo agir, estão esperando e vão continuar, morrem e não têm resolvido o problema. E vocês que são advogados, hoje sofrem com a tal indústria do mero aborrecimento, né? Pois é. Que para o pobre mortal, isso tudo é mero aborrecimento, mas para ele, se for um juiz ou membro do Ministério Público, vai ser olhado de outra maneira. Não resta a menor dúvida. Você acha que a PEC da Bengala deveria ter sido revogada? Não seria uma maneira do Executivo se livrar da maioria desses membros do Supremo, que só serve para atrapalhar o desenvolvimento do país? Com certeza, né? Se vale para um determinado segmento do setor público, porque quando chega a 75 anos você é aposentado compulsoriamente. Se até na igreja tem isso, né? Até na igreja, quando a gente tem um bispo que chega a 75 anos, ele tem que apresentar a carta de renúncia dele.
O Papa pode aceitar ou não, mas ele tem que apresentar, porque 75 anos é o período limite. máximo. Agora, a gente estava conversando um pouco antes aqui, é uma beleza, né? Porque aí o cara fica mais anos e vai ficando cada vez mais entediado com aquela vida, né? Porque receber, tudo bem, ele continua recebendo. Mas será que ele vai julgar com o mesmo calor de um ministro que entra recém-empossado? Pois é, você não acha que deveria ter um critério melhor para ser escolhido como membro do Supremo? Porque a gente vê uns caras lá, o Toffoli foi reprovado várias vezes em exames para juiz. Como é que o cara chega ao Supremo Tribunal Federal? Porque era advogado do PT? Eu acho que o critério, eu acho que isso vai, uma hora ou outra, isso vai mudar. Eu acho que não deveria ser da competência do presidente indicar o candidato dele para passar. Lógico que se o cara for indicado, ele normalmente é uma pessoa muito bem preparada, né? Pois é, eu acho que a carreira da magistratura deveria seguir uma ordem até o Supremo Tribunal Federal, né? O cara tinha que ser juiz, realmente, ele tinha que ter... Primeiro, eu já acho que para ser juiz, a pessoa teria que ter sido advogada, né? Advogou durante tantos anos, aí sim, você cria uma capacidade para você ser juiz. Para ser desembargador, você tem que ter sido juiz durante tantos anos de carreira. Para ser ministro, você teria que ter sido desembargador durante tantos anos de carreira e com notório saber jurídico. Porque senão você não pode ir lá para cima. Como é que você vai lá para cima para fazer besteira, para fazer o que eles estão fazendo? A gente até sabe, se você pegar um a um, pensar um a um ali, levar para um determinado programa, coisa e tal, eles têm muito saber. A gente não pode duvidar disso. Só que aquela coisa, cada um tem o seu interesse pessoal ali. Pois né? Cada um deve favor a um ex-presidente ou a um presidente. Exatamente. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, períodos maiores são períodos que o presidente indica mais ministros, né? Exatamente. Então você vê, o período do PT foi um período maior, ele indicou mais gente. Teve na época do Fernando Henrique, o Gilmar é da época do Fernando Henrique. Né? Então você vai vendo. Aí chega um momento que de repente, na hora que você tem que julgar, você julga já com outros olhos que não de um juiz, não de um jurista, que todos ali são juristas, né? Todos ali publicaram trabalhos, coisa e tal. Mas a gente pode também, hoje vendo cada um diante das suas decisões, a gente pode também duvidar do seu saber jurídico. Exatamente. Bom, vamos fazer o nosso intervalozinho comercial, faturar aí um pouquinho, a gente volta já para o segundo bloco. Lucas, manda brasa. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Estamos batendo papo hoje com o Zé Roberto Gabris. Zé, em meia polêmica envolvendo o ex-secretário Roberto Alvim e o discurso que se aproximou de Joseph Goebbels, o braço direito de Hitler, a resposta do presidente foi imediata e acertada? Eu acho que a gente fica vendo, eu não fui eleitor do Bolsonaro, mas ele é o presidente, a gente, como vive nesse país, a gente tem que torcer para que as coisas deem certo. Né? Agora, eu acho que com a ajuda de outras pessoas, ele tem um dedo meio podre para escolher ministro, que podem causar futuramente alguma coisa contra ele. Já dizem que na escolha esse cara já foi mal escolhido. Agora quando surgiu essa situação, a gente começa a ouvir uma série de coisas. Diz que ele era um diretor de teatro avançado, assim, mais de vanguarda, e ficou doente, e entrou numa religião dessas, uma seita dessas, e ele acha, eu acho que com razão, diante da fé que ele tem, ele ficou curado e ele atribui isso à religião que ele tem. Então, o que acontece? Ele mudou totalmente isso. Quem fala é um outro diretor, que foi diretor de peças assim boas também. E eu acho o seguinte, isso eu lamento muito no governo Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro, ele trouxe para dentro do governo uma truculência
A gente vê até de pessoas que votaram nele, a gente fica vendo essa história de tudo resolver na bala, de tudo isso, essa truculência e essa coisa. Você tem família, eu tenho família. A gente vê o mundo aqui fora. O mundo não é o que é dentro da minha casa. O que você acha da indicação da Regina Duarte para ocupar a pasta? Ela estaria à altura do cargo? Hoje eu acho até meio complicado, porque o próprio Bolsonaro ela já falou... Ela aceitou. O próprio Ontem Bolsonaro já já falou que deu assim, as diretrizes para a escolha do secretariado dela. Uhum. Então ela vai ficar engessada como esse Alvim também ficou engessado. Eles querem o que eu acho que foi muito determinante em relação a esse Alvim. Se você pegar um documentário, existe um documentário chamado Arquitetura da Destruição. É um documentário sobre o período do Hitler e principalmente o período em que eles queimavam livros, que eles queimavam arte, que eles chamavam de arte degenerada. Na época fizeram uma exposição de todo esse tipo de arte, que não era aquela arte romana certinha, bonita, que o Hitler gostava e que o Goebbels também gostava. E eu acho que o grande problema é exatamente esse. Você exigir que não exista nada fora dos padrões que eles acham que está certo. Existe, a gente tem... Então, se for isso, a gente vai... o movimento de 22 vai ser jogado no lixo, outros artistas que a gente tem que sabe que são artistas assim mais de vanguarda. Eu acho que se é uma democracia, você tem que conviver com isso. Desde que respeite também, né, os padrões morais. A gente estava conversando esse dia no carro, eu estava falando sobre essa coisa de liberdade de expressão. Eu acho que tem que existir. Se eu te ofender, você vá à justiça e me processe. Lógico. Né? Isso é uma coisa... Agora, não pode a gente regredir 30, 40 anos atrás e voltar à década de 60 do século passado, que é uma coisa que é impossível. Né? Então, eu acho que vamos ver agora o que ela vai resolver. Já tem os artistas... Tomara que dê certo. Os artistas já mandaram uma série de reivindicações para ela. Vamos ver se ela consegue. E tomara que consiga para o próprio bem do presidente, para ele evitar. Eu acho que o presidente ele não compreendeu o seguinte... ontem ele fez um negócio que eu achei até interessante. Ele não quis dar entrevista. Eu acho que aquilo ali ele se torna um alvo. Né? Porque não vai ser o cara amigo dele que vai estar ali. Acho que o presidente tem que evitar estar tanto na vitrine e colocar mais um assessor. Exatamente. Né? E também entender um pouquinho, alguém falar para ele, não sei se tem alguém que possa falar isso para ele, entender um pouco da liturgia do cargo. Ele tem que desembarcar do trem da eleição. Ele já é o presidente. Exatamente. Né? Roberto, nos últimos dias, as notícias internacionais não falaram de outra coisa. O tal do ataque comandado pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que matou o principal líder militar iraniano, o Qasem Soleimani. E a Terceira Guerra Mundial que se conjectura decorrer desse fato. Você acredita nessa possibilidade? Eu acho que não. Eu não acredito, tanto que na retaliação do Irã ele mandou os mísseis e sabia que não ia matar ninguém. Eles não são bestas. Pois é. Não são bestas. A gente sabe que o Trump é um maluco também. Né? Que não tem papas na língua, ele fala o que ele quer, ele tomou essa decisão achando que talvez ele tenha informações maiores que nós temos. Que esse cara era um general, perigo, era um perigo. E agora, a gente sabe que ali no Oriente Médio tem muita coisa envolvida, né? Tem muita riqueza envolvida, muita riqueza preta, né? Que fica embaixo da terra. Então isso é uma coisa que a gente sempre que deixar o nosso burrinho fora da estrada, porque eles lá sabem como a coisa funciona. O ministro iraniano das Relações Exteriores, o Mohammad Javad Zarif, declarou que seu país adotou e concluiu medidas de represálias proporcionais diante do assassinato do general Soleimani, mas destacou que seu país não busca guerra com os Estados Unidos. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer uma guerra com o Irã e espera uma solução diplomática para o conflito. Mas o Washington retaliará se os cidadãos dos Estados Unidos forem mortos como resultado das ações de Teherã, disse um diplomata dos Estados Unidos. Os ânimos se acalmaram ou vem coisa por aí? Eu acho que
as reações lá dos radicais lá do Oriente Médio, a gente pode esperar qualquer coisa. Você nunca podia esperar que o 11 de setembro, que eles iam bater com dois aviões nas torres gêmeas, né? Que era uma coisa, eu acho que desde a Segunda Guerra, desde Pearl Harbor, os Estados Unidos nunca foi invadido. Né? É verdade. Então, de lá pode esperar tudo, pode esperar algum atentado assim que algum grupo mais radical vai assumir. Agora, eu acho que eles não têm, eles sabem o potencial de guerra. Eles não se entendem entre eles, né? Não, e eles sabem o potencial de guerra que eles têm para não querer enfrentar os Estados Unidos. Exatamente. Né? E o próprio governo americano, no ataque que fez, foi uma coisa cirúrgica. Eles sabiam, foi em cima do carro do cara, e pronto. Não queriam fazer nenhuma outra vítima. Agora, lá a gente sabe que vai ter sempre essa briga. Essa coisa se perpetua desde a década de 50, eu acho. Exatamente. Aí os Estados Unidos bancou o próprio Irã. Bancou o Irã na época do Reza Pahlavi lá, né? Depois teve a revolução que a embaixada ficou sitiada 400 dias. Exato. Né? Mas todos esses ditadores lá do Oriente Médio tiveram dinheiro americano envolvido. Exatamente. Né? Se eu sou naquele momento a favor, eu te dou dinheiro. Se eu sou contra, eu jogo um míssil em cima de você. Exato. Então, eu acho que isso a gente vai ver até o final dos tempos. Exatamente. Outro tema que é interessante é a extensão dos municípios aqui no Brasil, né? Com até 5 mil habitantes. E a insustentabilidade financeira vem movimentando paixões desde o final do ano passado. A proposta apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, em novembro passado, é um dos elementos do chamado Plano Mais Brasil e revive o antigo debate sobre os quais devem ser os critérios para a criação e manutenção de um município no país. O que tem, afinal, por trás dessa ideia? Você é a favor dessa extinção? Olha, eu acho... Tem muito município aí que não eu acho que se o município não é sustentável, isso só vem engordar a máquina pública. Exatamente, né? Que é um absurdo. Por exemplo, de repente... E crescer a dívida, né? De repente você cria um município aí com 10 mil moradores e o município vai ficar simplesmente bancando a estrutura da cidade, a estrutura da Câmara Municipal, né? E simplesmente não vai fazer nada. Você vê, tem municípios aí com 2 mil, 3 mil habitantes. Como é que pode um troço desse município? Tem uma Câmara, tem o Poder Executivo, o prefeito com a prefeitura, com toda a estrutura. Você vê que se a gente tomar aqui por Minas, né? Minas tem cidade que você entra e tem 2 placas, bem-vindo e até logo, né? Você não consegue, atravessou a rua principal, acabou a cidade. Acabou a cidade. Isso é um absurdo. E aí eles não têm, você vê, eles não têm estrutura. O que acontece hoje em Petrópolis? A gente sabe que tem uma série de coisas que a gente discorda. Mas tem muita gente de outros municípios que não tem estrutura médica que vem ser atendido aqui. Exatamente. Né? Então, é isso que poderia acontecer. Porque, por exemplo, onde que um município com 2 mil, 3 mil, 4 mil vai ter um hospital? Não tem como. Ele vai na cidade vizinha. Se tiver alguma coisa mais específica para resolver, ele não vai ter ali. E só vai engordar cada vez mais a máquina pública. Né? Que aí, futuramente, na época de aposentadoria, você tem que custear essa aposentadoria. Eu acho que esses municípios pequenos, a tendência é eles serem... Se forem próximos, forem praticamente distritos de cidades maiores, eles vão acabar se transformando em distritos como deveria ser. Porque realmente não dá, não tem jeito. Isso é um gasto de máquina pública. Não, e aí é simplesmente um município dormitório, né? Porque não vai ter emprego. Você, na maioria das vezes, já vai trabalhar em outra cidade, você vai ter um comércio pequeno, porque a cidade é pequena, que não vai só se a estrutura da prefeitura pegar todo mundo para trabalhar. Mas vai ser... Né? É o que acontece em muitos municípios. Né? Todos os moradores do município são funcionários públicos, porque não tem... Aí aquela coisa da família, né? Do negócio familiar. Exato. Se o negócio vai mal, a família toda vai mal. É o caso de um município desse. Se a situação da prefeitura for mal, financeiramente ou economicamente, toda a cidade vai sofrer você vê, com o isso. município é responsável por algumas funções, né? Como cuidar do transporte público, coleta de lixo, iluminação,
e outros serviços locais, além de cuidar da saúde municipal, Educação a municipal. educação básica, creches, educação infantil de primeira até o fundamental. O artigo 23 da Constituição define as responsabilidades comuns entre União, Estados e municípios. O artigo 18, que reconhece que a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal. E os municípios, todos autônomos, né? Ou seja, segundo a Constituição, os municípios são unidades autônomas. A autonomia é a expressão usada para indicar a capacidade de autogoverno, autoadministração e auto-organização dos municípios. Esses municípios pequenos possuem isso? Velho, normalmente vão pedir ajuda, né? Normalmente você não vai ter. Não tem como. Não tem como fazer você cumprir todas essas funções que cabem ao município. Ele não vai ter renda suficiente para tudo. Né? Não tem mesmo. Então aí é aquela coisa, vai ser um caos, a gente vai ver cidades aí simplesmente à beira da falência em todos os níveis. Econômico, financeiro, de saúde, educação, não vai ter infraestrutura que não vai ter. Para isso não tem mesmo. Não tem aí você não tem infraestrutura, piora a situação de saúde. E aí a coisa vai virando uma bola de neve. Exatamente. E o município se endividando. Com certeza. Né? Aí chega um ponto da falência do próprio município. A coisa fica... Nós vemos aí municípios que estão com o seu orçamento totalmente comprometido. Né? Passando para a nossa cidade aqui de Petrópolis, até onde é que você acha que as chuvas impactaram Petrópolis esse ano? Petrópolis estava preparada para essas chuvas, José Roberto? Eu acho que ela não está preparado já se a gente for ver, desde a década de 60, 66 teve uma chuva do século passado que inundou tudo, caiu barreira. Eu lembro foi uma desgraça. Foi uma coisa aí, a gente veio tendo assim, tragédias sucessivas, 88, depois, eu lembro que em 2001, quando eu entrei para a rádio, na véspera de Natal, nós tivemos uma enchente em Petrópolis. Terrível. Eu fiquei aqui até tarde, a gente ajudando a Defesa Civil, passando os recados. Então você vê que a cidade não vai se preparando. Agora, ontem uma coisa que me chamou muita atenção numa matéria do jornal aqui da cidade, do RJ, verbas que eles tinham para fazer essas prevenções de impostos. Eu ia falar sobre isso com você agora, que na última semana teve início a mobilização para a obra emergencial no trecho final do túnel extravasor do Rio Palatinato. O serviço está sendo feito pelo INEA, né, pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, a pedido do prefeito. Mas, segundo o próprio INEA, esta obra é paliativa. Mas até quando que isso vai persistir? Eles estão esperando a provisória cair? E outra coisa, você vê, há quanto tempo alguém não entra? Entrar, não sei se é possível, mas eu até ouvi em matérias que a gente teve aí nos jornais, tem alguns, hoje com a tecnologia, você pode mandar um robozinho com uma câmera para ver. Porque aquilo ali deve estar tudo entupido. Tudo. Porque se ninguém entra para fazer limpeza, tudo que é lixo que vai se prendendo ali vira uma barreira. Exatamente, né? Isso, Zé Roberto. E um dia... Perigo. Você viu os buracos vai explodir, né? Mas já começou, né? Você viu os buracos que se abriram ali? Tem ali, ontem, no próprio RJ, mostrou pedaços que a própria população fez ali, um muro de contenção. Não, exatamente. O perigo daquilo cair, cai em cima do Quissamã. Exatamente, né? É isso que eu falo. Eu estou cansado de dizer isso. Mas existia o dinheiro para fazer, né? Exato. Por que não fizeram? Para onde foi o dinheiro? Para onde é que foi esse dinheiro? 60 milhões. Segundo uma pessoa da Secretaria de Obras, houve um arresto. Sim. Esse dinheiro sumiu. Mas houve arresto porque não usaram o dinheiro. Mas é aquela coisa, começaram a obra e não deram prosseguimento. Continuidade. Você vê, se cai aquela Deus montanha me ali, livre. você vê, o Quissamã simplesmente acaba. Vai virar um aterro. Exatamente, né? É isso que a gente está cansado de falar. Se estoura o túnel... outro problema também. Pensar, Deus me livre. É outro problema grande. Mas a gente está cansado de avisar. Era uma tragédia anunciada. A gente está cansado de falar isso aqui. Né? Estamos cansados de falar, já chamamos diversas pessoas aqui que falaram sobre esse problema. Quem já conversou sobre isso aqui com a gente, o coronel Rafael Simão, já conversamos com
várias pessoas que entendem, geógrafos que nós entrevistamos aqui, com pessoas ligadas nessa área, já falamos e ninguém toma providência, rapaz. Há alguns meses atrás, a própria Tribuna de Petrópolis mostrou a entrada, não sei se foi a Tribuna ou se foi o Diário, foi um dos dois, mostrou a entrada do túnel extravasor totalmente obstruída. Totalmente. Se a gente tomar por base, fizer uma analogia com o nosso corpo humano, é a mesma coisa se você tiver uma veia entupida. Exatamente. Vai chegar um momento que aquilo Estoura. vai estourar. Exatamente. Vai ter um AVC e vai... É a mesma coisa ali. E com essa quantidade de água que a gente teve produzida nesses últimos eventos aqui, aquilo ali foi um prato cheio, porque a água foi querendo e tinha que passar para algum lugar. Lógico, né? Lógico, né? Então é uma irresponsabilidade até, né? E aproveitando que esse programa é um programa também de utilidade pública, nós também temos que chamar a atenção do povo para não jogar lixo na rua. Mas isso a gente está cansado de falar. Que é uma vergonha. Isso eu me debato muito contra isso. Né? Porque olha só, eu até falei um tempo atrás em outro programa, eu acho o seguinte, a gente pode reclamar de algumas situações, mas eu, por exemplo, o lixo na minha rua passa com certeza terça, quinta e sábado. Uhum. Então, terça-feira eu tenho um gancho no meu portão, Você pendura, exatamente. Mas no dia que o lixeiro vai passar. Exato. Eu não boto lixo no dia que ele não passa, porque Exato. se der alguma chuva, como deu agora e choveu e a água foi forte, o lixo ia todo para... Exatamente, né? Isso, né? A gente precisava também... Um pouco de consciência, consciência, de educação. Educação Isso ambiental, é questão de né? educação ambiental. Exatamente. Né? As pessoas precisam realmente aprender. Porque você vê o seguinte, se hoje é proibido venda de canudo, né? Hoje a gente não tem mais canudo. Mas, por exemplo, se você tem uma série de garrafas PET que você joga de qualquer maneira fora... aquilo ali vai cair em algum lugar, como você vê ali na ponte de Correios, que é um absurdo aquilo. Né? E não aproveitam para recolher o lixo. Passa por baixo da ponte, joga para outro lado e vai embora. Né? Quer dizer, beleza. Nós temos lá na minha rua, tem uma senhora que recolhe esse lixo reciclável e vende. Eu não sei para onde ela vende. Mas eu tenho um sacão preto que à medida que vou consumindo a minha garrafinha de Coca-Cola, eu jogo ali dentro e ela vai lá em casa e pega o saco fechado e já leva tudo embora. Eu acho que, por exemplo, você podia fazer isso, não deixar esse lixo à mercê de uma tragédia. Nós temos até um centro reciclável ali na entrada da Muzela. Na entrada da Muzela. A nossa presidente recolhe de todos os nossos companheiros leões e leva para lá cerca de 80 quilos por mês. Porque aquela coisa, mas é só você que faz, é só o Lucas, é só... Mas alguém tem que começar a fazer, exatamente. Foram cerca de 540 ocorrências registradas desde 2 de janeiro desse ano até agora, aqui em Petrópolis. O que se deve isso? A gente tem que ver o seguinte, além da falta de prevenção, também a violência da chuva, que foi uma coisa assim fora do comum. A gente tem que agradecer a Deus, né, porque em outras tragédias houve uma série de mortes. Dessa vez, graças a Deus, a gente não teve morte. Mas não foi por causa de atitudes da prefeitura. Foi uma coisa graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Isso. E além da forte quantidade de água que a gente recebeu, aí você começa a ver que se a cidade não está preparada, logicamente vai acontecer. Mas a cidade tem que se preparar no inverno, não é? Também, tem que limpar os rios no inverno, os bueiros no inverno, para quando chegar o verão, tá tudo limpinho, né? Para poder escoar água. Pode ser um mês antes do período de chuva, né? A 16 de março não tem rio, né? E, no entanto, inundou toda. Não, e você vê o seguinte... Parte dela. E é uma coisa até séria, por exemplo, se a enchente aqui na principal for muito grande, não adianta botar essas portinhas nas lojas, não, que vai entrar pelos banheiros. Lógico. A coisa vai entrar a força da água vai ser tanta que ela vai fugir para algum lugar. Exatamente. Né? E aí nós ainda demos sorte, mas você vê no Espírito Santo a destruição que foi naquelas cidades. Total. Né? Como é que você recomeça num país falido agora? Não tem como. De onde vem a ajuda? Né? É muito triste. Como é que você vai, o empresário que já está com a corda no pescoço, de onde vai tirar dinheiro para, de repente, colocar dá sua vontade loja... de desistir de tudo.
realmente. As famílias que 2, 3 vezes por ano perdem coisas dentro de casa porque naquele determinado momento a casa daquela pessoa vai encher de água. Então é complicado. Muito complicado, né? Ô Zé Roberto, ao que parece, o nível de criminalidade em Petrópolis diminuiu no último ano. Você dá para perceber isso? Olha, eu acho, para nós é muito difícil a gente analisar essa coisa, porque a gente, assim, de cara, a gente nunca teve nenhum evento como esse. São estatísticas que alguém deve fornecer. Eu acho que Petrópolis a gente tem como das outras cidades, problema de droga, mas Sim. a gente, assim... E a gente sabe onde é, né? Crimes violentos, a gente não convive muito com isso, né? Uhum. Então, a gente Graças a Deus, tem que né? acreditar que realmente a violência tenha acabado. Mas hoje, você já vê alguns vídeos que a gente recebe, casas que tem câmeras e coisa e tal, ladrões pulando o portão, já tem gente, você já fica com um certo medo de viajar. Você que mora em apartamento não tem esse problema, mas quem mora em casa... mas tem sim. Né? Tem apartamentos que são roubados. Nosso prédio mesmo já foi. De gente entrar e eu vou num apartamento tal e de repente não Hoje nós temos câmera de segurança em tudo quanto é canto. Então, mas nós que somos petropolitanos mais antigos, a gente sabe que em determinado horário a gente já não pode andar com a facilidade... Já dá mais um pouquinho de medo, né? Que a gente andava antigamente. Então, mesmo até mesmo de carro, você sai à noite, você já sai preocupado. Na hora que vai voltar para casa, porque antigamente você estava no carro, você se achava protegido. Hoje, se o cara olhar para o teu carro e achar que aquele é o carro que ele quer, ele vai atrás de você e te coloca um revólver na cabeça. Exatamente. E você dá o carro. Exatamente. Zé, outra coisa, o prefeito vetou o projeto apresentado pela Câmara Municipal sobre o exercício de atividade ilícita dos guardadores de veículos, os chamados flanelinhas. Agiu certo o prefeito ou a Câmara que está com a razão? Será que vai ser derrubado o veto do Executivo? Eu acho meio difícil derrubarem, né? Porque eu acho que ele tem a maioria, não vai derrubar. Essas situações são meio complicadas, né? A cidade que não tem emprego, né, o emprego informal, ele brota de uma certa maneira, de um jeito que a gente não vê. Eu vejo, por exemplo, eu sou frequentador da catedral. Eu vou à missa domingo e tem uns meninos que são meninos desde pequeno, eles ficam lá separando vaga lá, mandando você encostar e coisa e tal. As pessoas ali já conhecem eles, tanto na reunião de encontro de casais, já sabe quem é a pessoa. Aí chega no dia, você sempre dá um troquinho para ele, qualquer dinheirinho. Também, se você não der, teu carro vai ser arranhado, vai ser amassado. Eu não digo no caso deles ali, mas em outros lugares você fica preocupado. Fica preocupado, né? Fica preocupado. Eu lembro do meu tio nós tínhamos um parente que a prima teve neném e estava num bairro lá no Rio, na Glória. E aí tinha um estacionamento, né? Aí meu tio, eles foram fazer compras, coisa e tal. E quando meu tio saiu do carro, elas tinham conhecimento, o carro estava dentro de uma igreja, um estacionamento de uma igreja. Aí a pessoa chegou e falou, a gente pode olhar o carro? Falou, não precisa não, que o carro está aí, está aqui dentro. Foram lá visitar, quando voltaram, a porta tinha sido arregaçada pelo carro e roubaram a saca das compras deles. Hoje é aquela coisa, às vezes é melhor você fazer no Hotel Quitandinha, no final do ano. Né? Quando você vai lá naquelas festas de confraternizações, o cara sempre, você não tem um dinheirinho pro nosso café, coisa e tal. Se você faz jogo duro, você não sabe o que vai acontecer com o teu carro, né? Então, às vezes é melhor tu dar uns R$5, porque eles vão ter como fiscalizar isso? Não vão ter como fiscalizar. Não tem como. Zé, eu queria agradecer, infelizmente, nosso horário, estamos em cima do horário. Você vê, o tempo passa tão rápido, quando o papo é bom, que a gente nem sente. Né? Já estamos no final do nosso programa. A gente queria agradecer as participações de hoje da Beatriz Rabado São Sebastião, do Dirceu do Morém, da Marilene da Rua Tereza, aqui do Marambaia também, que falou para a gente aqui.
A Eunice lá em São Paulo, que disse que a entrevista está muito boa, abordando assuntos pertinentes e atuais. Excelente programa de utilidade pública. É isso aí que a gente pretende fazer e que a gente gosta de fazer. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade de acordar no sábado mais cedo para vir aqui para a rádio, para a gente bater esse papo gostoso e também matar as saudades de você aqui nos nossos programas. Eu quero agradecer o convite, agradecer os ouvintes que nos prestigiaram. Eu acho que esse tipo de programa é interessante para você colocar coisas para a população também. Sair um pouco daquela mesmice de música e eu acho que todo assunto bem colocado, esses bate-papos, eu acho que são interessantes, porque você bota à disposição de quem está te ouvindo também fazer uma análise de coisas que às vezes você passa pela vida e ele não percebe. Exatamente. Né? Então, agradeço o convite, foi um prazer estar de volta aqui. Lucas, o William, que são amigos antigos, e também do Dr. Paulo, muito obrigado pelo convite. E não foi nenhum desprazer acordar cedo para ver o programa, não. Foi muito legal. Obrigado, Zé Roberto. Um grande abraço, um beijo na netinha lá, né? Muito obrigado. Lucas, obrigado aí pela mesa de som, William na gravação. Aos nossos ouvintes da Rádio Imperial, até semana que vem, quando estaremos aqui de volta com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos. Fui!